Você acha que a segurança no Rio está melhor que São Paulo? Você já foi lá no bar da Laje, que fica, acho que é no Vidigal? Uhum. Você sobe ali de motinho, com o pessoal com metralhadora atirando pra cima. Lá tá bom também? Pros cariocas no meu diário, acho que tá tudo ruim, viu? Olha, eu não sei se tá bom ou tá ruim, mas pro Brasil, depois que a defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, pediu que ele fosse liberado do uso de tornozeleira eletrônica. Vamos lembrar que ele foi convidado para desfilar numa escola de samba. Não ficaria bem desfilar naquele momento de alegria, festa com uma tornozeleira eletrônica. Ele ia ser o enredo. Ia ser o quê? O próprio enredo. Ele seria o próprio enredo. Avança, Brasil! O Ministério Público Federal, diante disso, se posicionou a favor do fim da medida cautelar. No documento apresentado pela defesa, além da tornozeleira eletrônica, também foi solicitado que Cabral não tivesse mais obrigação de se apresentar à justiça mensalmente e que também pudesse deixar o país. Ao emitir parecer favorável à retirada do equipamento, o MPF afirmou que a revogação das demais medidas cautelares excede muito o objetivo da ação penal condenatória. Abre aspas. Afinal, Sérgio Cabral... Já que estou quase no ato falho. É que estou invertendo tanto a situação que... Afinal, Sérgio Cabral é réu em pelo menos 26 processos na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Fecha aspas. No caso, o Ministério Público se restringiu a pedir somente a liberação da tornozeleira. A instituição defende que a prestação mensal à Justiça seja mantida. Meu querido Cristiano Vilela, eu não entendi bem. Se você tira a tornozeleira eletrônica, pode ser que o Ministério Público esteja interpretando que uma liberdade provisória com a tornozeleira significa uma forma de prisão, é uma medida cautelar alternativa à prisão. Então, enquanto ele está com a tornozeleira, ele está podendo descontar esse tempo da futura pena. Então, concordou em tirar. Mas se ele tem 400 anos, faz muita diferença com 400 anos de pena? Olha, Capês, eu vejo que o grave problema nessa questão ele é outro. É inadmissível você ter uma pessoa cumprindo uma medida cautelar como essa, sem ter um julgamento definitivo há mais de 6 anos, como é o caso do Sérgio Cabral. Quer dizer, como é que pode você ter algumas situações, como essa do 8 de janeiro, por exemplo, que ocorreu em janeiro e em setembro nós já temos o julgamento. E você ter outras situações onde o processo se arrasta por anos e anos e anos e a pessoa já cumprir esse tipo de medida sem ter uma condenação definitiva ou ao menos ter uma condenação em segundo grau. Então, é importante a gente analisar os dois casos. O Estado brasileiro, ele é, de uma forma geral, extremamente enviesado e ele não entrega a prestação jurisdicional em muitos casos. E aí, o cidadão, ele tem o direito de pleitear a sua liberdade, pleitear o seu interesse. O interesse do Sérgio Cabral ou o interesse dos seus advogados está mais do que correto. Cabe ao Estado, de alguma forma, dar celeridade à apreciação dos casos para evitar que um processo se arraste por tanto tempo assim. Cristiano, eu só discordo de um ponto do que você disse. Tá? Ainda bem, achei que eu ia ficando concordando com todo mundo jogando bola aqui, né? Não dá assim, todo mundo tocando. Bom, vamos lá. Você disse que o Estado brasileiro ele é enviesado. Eu diria que o nosso sistema jurídico como um todo está enviesado, como já disse anteriormente, politizado. E ninguém tem coragem de chegar e colocar, bom, nós precisamos rever todos esses procedimentos jurídicos em nosso país. Não só no quesito legislação em si, porque ela precisa ser mais objetiva. Porque se ela não é objetiva o suficiente, é porque como o sistema jurídico ele acaba fazendo uma interpretação tão ampla a sabor de quem está ali. Dependendo de qual lado está, ou seja, isso é extremamente preocupante. O que nós temos de criticar e pedir mudança, uma reforma, é nesta estrutura jurídica. Porque se nós tivermos uma estrutura bem pensada, com critérios adequados,
aí fica transparente para a sociedade. Os juristas, eles não podem se achar numa casta superior à população. Há necessidade, sim, de transparência, de métodos mais transparentes e adequados, com critérios objetivos que sirva para todos e não para alguns. Eu vou entrar na área do Paulo Nicoli. Quanto você acha que a grande mídia pode induzir não só a consciência popular, hoje menos, mas, sobretudo, as decisões judiciais? É a mídia que pauta. É mais importante ler o jornal ou ler o processo, hoje em dia, para você poder saber o que está acontecendo? Eu diria nem ler o jornal, né? Mas ver o jornal, né? Ler o headline. Pois é. Exatamente. E outro dia eu estava discutindo isso aqui com vocês, né? Porque boa parte da ciência política trabalha a grande mídia como quarto poder, né? Ou seja, a gente tem o judiciário, o legislativo, o executivo e a grande mídia. Isso porque ela manipula a boa parte da opinião pública. A gente viu isso, querendo ou não, gostem ou não, né? Com o caso do Lula, né? Então se fez um grande estardalhaço com o Moro, com a Lava Jato. Claro que a Lava Jato teve muitos aspectos positivos, mas especificamente em relação ao Lula, a gente viu toda uma comoção que foi criada aqui na frente da Paulista, onde fica a Jovem Pan. Milhares de pessoas de verde e amarelo, muito antes do Bolsonaro, né, queriam de toda forma a prisão do Lula, o impeachment da Dilma, mas isso acaba inflamando, né, o comportamento da população. E a mesma coisa acontece agora com o Bolsonaro, querendo ou não, né? Porque você pode gostar ou adorar, ou detestar o Bolsonaro, mas a lei precisa ser igual para todo mundo, né? Não pode ser que, diante do clamor dos meios de comunicação, que as pessoas tenham que necessariamente pressionar os governos, né, para que sejam depostos, ou mesmo, pior ainda, né, é o que acontece com as instituições jurídicas que fazem o julgamento, enfim, dos políticos. E eu queria chamar a atenção para uma coisa em relação ao Sérgio Cabral, que é o seguinte: eu não sei se esse processo do Sérgio Cabral demora tanto, porque também uma parte da justiça pode ser que seja a favor do Cabral, né? Então, quanto mais você demora, maiores são as chances, né, de anular o processo. Por quê? Você acha que diminui a pressão da mídia quanto mais demora? Acho que entra no esquecimento, né? A mídia sempre trabalha com aquilo que aparece, né? Última hora. Na última hora. Enfim, existem milhares de casos que acabam sendo apagados, né, da nossa memória, exatamente porque a mídia gera estardalhaços. E o estardalhaço desse momento é o caso das joias do Bolsonaro, que provavelmente é uma isca para tentar buscar outras coisas maiores. E, de fato, a grande mídia cai enfim, de forma ingênua, né, nessa isca. E até mesmo Mauro Cid, eu diria, né, porque pode ser que a partir da delação dele surjam outras coisas maiores ou piores, mas eu duvido que o Bolsonaro seja processado pela questão das joias. Você acha, então, o quarto poder hoje o poder mais importante? Não sei se é o mais importante, mas é o que mais manipula, é o que mais acaba pressionando as outras instituições. O quarto poder é o que mais manipula? É o que mais manipula. Mais que o poder do quarto? Que é fundamental. Carol Curimbala. E é difícil esse dilema, né, Paulo? Quarto poder ou poder do quarto? Carol Curimbala. É difícil esse assunto, porque, assim, a mídia tem que ser livre até para falar besteira. Né? Ela tem que ser livre para dar espaços como esse daqui da Jovem Pan, que dá espaço para a gente falar o que a gente quer. Só que, ao mesmo tempo, quem está me ouvindo todos nós, ouvindo em outros canais, vai ouvir falar coisas boas, vai ouvir falar besteiras. Só que a gente percebeu, sim, que a mídia, em geral, ela vai formando uns conceitos em conjunto, né? E, geralmente, a gente fala, a mídia é um pouco mais para a esquerda, tem raros casos de mídia um pouco mais para a direita. Enfim, mas é natural, isso faz parte, é ruim, mas jornalista ela só pode ser processada se fazer alguma calúnia, injúria, difamação. Mas ele tem que ser livre para atuar. O que nós temos que ficar de olho é onde a gente está lendo, em quantas fontes que a gente está lendo. Muita gente me pergunta nas minhas redes sociais, como que eu faço para entender um pouco mais de política? Eu falo, leia de tudo, sobre todos os especialistas, mesmo os mais à esquerda, mais à direita, porque a gente precisa formar a nossa conscientização. Então, a mídia tem que ser livre, vai sair muita besteira, vai haver manipulação, sim, como há. E tem mesmo um ponto que eu queria colocar aqui. A Dani trouxe aqui, muito importante, essa reforma jurídica que a gente precisa ter no nosso Estado, e ela é essencial, e linkando ao tema anterior do roubo de relógios e celulares.
não é só uma reforma jurídica que a gente tem que ter, uma reforma penal como um todo também, porque muitos crimes acabam compensando. Tem crimes, por exemplo, de receptação, que é muito menor a pena do que outros crimes. Então, os casos criminosos vão se movimentando com saber jurídico muito maior do que o nosso dentre esses crimes. E também os políticos fazem os mesmos movimentos, os seus advogados usam dessas manipulações aí para proteger os seus clientes de uma forma correta, mas para haver essa transformação, Dani, tem que zerar a fita, viu? Carol, essa sensação que tem. Você pegou aí essa questão dos jornalistas, eu concordo com você, os jornalistas precisam ser livres, independentemente de concordarmos ou não com seus posicionamentos, precisam ser. Mas hoje, claro, nós acabamos acompanhando alguns episódios, não é, de pessoas que foram caladas. Eu posso falar, não concordo com a maioria dessas pessoas. No entanto, a gente não pode deixar de defender o direito dessas pessoas falarem. E de quem quiser acompanhar também. Ora, nós não podemos seguir. Hoje nós temos aí um órgão do Estado, não é, que é em defesa da democracia, algo assim, que diz o que é verdade e o que não é. Com base em quê? Com base em que legislação? Nós não temos nenhuma legislação relacionada a fake news. Nós não temos nada concreto, sabe? E é isso que traz novamente a sua reflexão de termos questões concretas e muito bem definidas. Quando nós não temos uma legislação, regras bem definidas, fica ao sabor de quem está no poder. Exatamente. Então, o conselho da Carol Curimbaba é leia mais para entender de política. Meu conselho é não leia nada, porque você vai cada vez entender menos. Vai ficar mais triste. Pode ser também.